Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Na aula de hoje nós falaremos sobre produtos notáveis. Os produtos notáveis são polinômios especiais, né, que têm algumas atribuições no cálculo algébrico. Vamos aqui. A primeira classificação é como quadrado da soma de dois termos, né? Como quadrado da soma de dois termos. Isso diz aqui, expresso através dessa fórmula aqui. O primeiro mais o segundo elevado ao quadrado. Isso aqui, na verdade, eu pego essa mesma base e multiplico por ela mesma. Então fica A mais B e multiplica A mais B. Né? Seria alguma coisa assim. A mais B que multiplica A mais B. Isso vai nos gerar A mais B elevado ao quadrado. Mas o quadrado da soma diz que quando nós temos a soma de dois termos elevado ao quadrado, nós temos o primeiro termo elevado ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo, ou seja, o produto de 2A e o B, quer dizer, o primeiro e o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, nós temos assim, o quadrado da soma vai ser o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Dando um exemplo aqui, nós temos x mais 3. Vocês estão vendo aqui que x mais 3 é a medida do lado de um quadrado, né? Então, se eu quiser saber a sua área, eu tenho que multiplicar lado vezes lado. E x mais 3, que multiplica x mais 3, é x mais 3 ao quadrado. Aplicando a definição de quadrado da soma, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo, mais 3 vezes o quadrado, mais o quadrado do segundo termo. Então, quando nós fizermos essa operação, né, como vamos operar aqui, nós vamos encontrar x ao quadrado mais 6x mais 9, que é um polinômio de 3 monômios. Quando nós temos isso, nós temos um trinômio. Como ele forma um quadrado perfeito, é chamado de trinômio quadrado perfeito, abreviado aqui pelas letras TQP, abreviação de trinômio quadrado perfeito. Mas, além do quadrado da soma, nós temos outros produtos notáveis, né? O seguinte produto notável, né, é o quadrado da diferença de dois termos, que é um quadrado onde as suas medidas são diferenças de dois termos, né? Um exemplo aqui, nós geometricamente visualizando, nós temos que 4 menos y é a medida desse quadrado. Então, se eu quiser saber a sua área, eu multiplico 4 menos y vezes 4 menos y. Mas como eles são iguais, eu posso repeti-lo e elevar ao quadrado, né? E esse vezes esse, dá esse aqui ao quadrado. E aí vai ter o quadrado da diferença, que vai dizer que a menos b ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Qual é? Tem uma semelhança com o primeiro. Essa semelhança é que o primeiro aqui tem um sinal positivo e o segundo tem aqui um sinal negativo. É a única coisa que é diferente neles. Mas todo o restante é igual. Primeiro termo elevado ao quadrado, primeiro termo elevado ao quadrado. Duas vezes AB, duas vezes AB, mais B ao quadrado. Então, se você começar a aplicar a área, a definição de área para um, é a mesma definição de área para outro. Só lembrando que o sinal aqui negativo vai nos dar aqui nesse produto aqui um sinal negativo, né? Então aqui vamos ao exemplo. 4 menos y elevado ao quadrado é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso vai dar 4
16, menos 2 vezes 4, menos 8y, mais y ao quadrado. Né? Então, aqui nós temos esse quadrado da diferença. Então, dando continuidade aqui à nossa atividade, à nossa aula, nós temos agora o produto da soma pela diferença de dois termos. O que consiste isso? Consiste no produto em que a diferença aqui é positivo e aqui é negativo, então aqui soma, aqui diferença. Então, o produto dessa soma pela diferença entre os termos A e B. Né? Então, isso poderia ser expressado geometricamente através desse retângulo aqui. Esse retângulo aqui ele tem o seu comprimento, sua largura, sua altura, em que o comprimento é 2A mais 4 e a sua altura é 2A menos 4. Né? Então, fazendo o produto disso aqui, né? 2A mais 4 que multiplica 2A menos 4, o produto do primeiro termo, do primeiro polinômio, vezes o segundo termo do segundo polinômio, eles vão se neutralizar com o segundo termo do primeiro polinômio com o primeiro termo do segundo polinômio. Então, isso aqui vai resultar no quadrado do primeiro termo, que é 2A, menos o quadrado do segundo, que é 4. 2A elevado ao quadrado, o 2 elevado ao quadrado é 4. O A elevado ao quadrado é A ao quadrado, menos 4 elevado ao quadrado, que é 16. Então, esse produto aqui dá 4A ao quadrado menos 16. O que nós estamos mostrando de uma forma genérica com esses valores aqui A e B. Ou seja, o quadrado do primeiro menos. Aí tem o produto do primeiro termo do monômio da frente com o segundo termo do segundo polinômio, desculpa. E igualmente aqui nós temos o contrário. Só que A menos B vai neutralizar com A mais B. Você está somando com o oposto, né? Então, um neutraliza o outro. E a fórmula fica A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, nós dizemos que A mais B que multiplica A menos B, ou seja, o produto da soma pela diferença, é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Continuando aqui, nós temos agora o cubo da soma. Como o nome mesmo diz, é um cubo. Um cubo nos lembra uma figura de uma caixa d'água, no formato da caixa d'água, no formato de um dado. Né? Aquilo um dado, é um cubo. Né? Então, o cubo ele tem 3 medidas. É a medida cúbica. Né? Ele tem um comprimento, uma largura e uma profundidade, ou altura, ou espessura, né? São 3 medidas. Então, aqui eu tenho que dois termos A mais B elevado ao cubo, por isso o cubo da soma, porque aqui é uma soma, e aqui elevado ao cubo, ele é A mais B que multiplica A mais B que multiplica A mais B. Mas A mais B multiplicado 2 vezes é A mais B ao quadrado. E isso aqui nós vimos já anteriormente. Se chama quadrado da soma de dois termos. Então, eu posso dizer que A mais B elevado ao cubo é A mais B que multiplica o quadrado da soma. Então, eu tenho que A mais B vai ser igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. E aí, eu faço uma multiplicação em forma distributiva. Como que é essa multiplicação, professor? É aquela dita regra do chuveirinho. Eu pego esse A e multiplico por esse termo, depois eu pego, multiplico por esse, depois multiplico por esse. E faço a mesma coisa
com o segundo termo ali, o b, né? Eu vou multiplicar o b por esse, depois por esse, por último aqui por esse. Então, quando eu fizer essa multiplicação, vai me gerar isso aqui, ó. A vezes A ao quadrado, A ao cubo. A vezes 2AB, 2A ao quadrado, B. A vezes B ao quadrado, AB ao quadrado. Depois, B vezes A ao quadrado, A ao quadrado, B. Só invertir aqui, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Então, é só uma arrumação. Mais B vezes 2AB. 2AB ao quadrado, está aqui. E B vezes B ao quadrado, B ao cubo. Como esse termo é semelhante desse e esse outro é semelhante desse, são termos semelhantes, porque suas partes literais são iguais, nós vimos isso na aula passada, então, o que nós podemos agrupá-los, né? E somá-los, operá-los. Então, vai ficar A ao cubo mais 2AB mais 1AB ao quadrado B, vai ficar 3 ao quadrado B. Da mesma forma que mais 3AB ao quadrado e aqui, por último, B ao cubo. Dando um exemplo aqui, peguei um cubo em que tem a medida de 2x mais 3. O que eu faço? Eu já aplico direto essa expressão algébrica aqui, que é o cubo da soma, né, de dois termos, que é o cubo da soma de dois termos, essa expressão toda aqui. Então, eu já aplico direto. Primeiro termo elevado ao cubo, que é 2x elevado ao cubo, mais 3 vezes, né, 3 vezes o primeiro termo elevado ao quadrado, multiplicado pelo segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo multiplicado pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Fazendo essas continhas, 2 elevado ao cubo dá 8, x elevado ao cubo dá x ao cubo, mais 3 vezes 2, 6, vezes 3, 18, x elevado ao quadrado, mais 3 elevado ao quadrado dá 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 2, 54x. Então, tem 54x aqui. Mais 3 elevado ao cubo, que é 27. Então, a aplicação aí se deve, né, ao fato de que se deve ao fato das coisas estarem ocorrendo dessa forma assim, né? Dessa forma de que o quadrado, né, o cubo da soma pode ser expressa por essa forma genérica, facilitando assim os cálculos. Então, continuando aqui a nossa aula, nossa videoaula sobre produtos notáveis, nós temos agora o cubo da diferença, o produto de Steve e o quadrado da soma de três termos, né? O quadrado da diferença é bem semelhante ao quadrado da soma, só que, como o nome diz, em vez de ser uma soma, é uma diferença. Vai ser o primeiro binômio, né, de dois termos multiplicado pelo quadrado da diferença. Aqui tem um errinho, então vamos corrigir. Na hora de fazer quadrado da diferença de dois termos. Então, é o produto de A menos B multiplicado pelo quadrado da diferença de dois termos. Quando nós fazemos essa operação, pegando esse primeiro termo, multiplicando por esse, o primeiro pelo segundo, e assim sucessivamente, nós vamos chegar na fórmula geral do cubo da diferença de dois termos, que é o primeiro termo elevado ao cubo menos 3 vezes o primeiro termo elevado ao quadrado em produto com o segundo, mais 3 vezes o produto de 3 vezes o primeiro mais o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Né?
diferença da outra fórmula é que na outra fórmula da cubo da soma, todos esses termos eram positivos. Aqui não. O segundo termo aqui é negativo e o último termo é negativo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um cubo da diferença de x menos 2y elevado ao cubo. Vai ser o seguinte, igual, aplicando já o cubo da diferença, né? Vai ser o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Então, fazendo essa operação, eu vou encontrar x ao cubo menos 6x ao quadrado y, mais 12xy ao quadrado, menos 8x ao cubo. Né? Ao final dessa atividade, dessa aula, nós vamos fazer os exercícios da página 418 a 421. Mas depois que eu terminar essa explicação toda aqui, ok? Vamos lá. O produto do Steve é quando você tem dois binômios, né? Em que a variável, existe uma variável comum que é x, e tem um outro termo que difere um do outro. Esse termo é A, esse termo é B. Sei lá, aqui poderia ser um valor, né? E aqui é outro valor. Nós estamos vendo que é o produto da soma. Mas os termos são três termos diferentes. Porque x é o mesmo termo de x aqui. Mas A é diferente de B. Então, fazendo aquela regra do chuveirinho, eu chegaria aqui. X ao quadrado mais A mais B, x mais A que multiplica B. Só que esse A mais B, eu chamo de soma desses termos aqui, A e B. E A vezes B eu chamo de produto. Aqui simbolizado, um por azul e outro pelo rosa. Ok? Então agora vamos aqui um exemplo. Eu tenho esse produto x mais 2 que multiplica x mais 4. Quadrado do primeiro mais o segundo termo dos dois binômios somado, 2 mais 4, vezes x, mais o produto deles dois, 2 vezes 4. Então isso aqui vai dar x ao quadrado mais 6x mais 8. Então, o produto desses dois binômios aqui vai resultar nesse polinômio aqui. E isso é chamado produto de Steve. Agora, dando continuidade, nós temos o quadrado, mas em vez de ser quadrado da diferença, cubo da diferença, cubo da soma, quadrado da diferença, a gente estava tratando tudo apenas de dois termos. Nós vamos entrar agora nesse exemplo aqui, nesse tópico, que fala que é o quadrado da soma de três termos. Não são mais dois, são três termos. Esses termos foram generalizados aqui por A, B e C. Então, como que vem a ser isso, professor? Vai ser o seguinte, quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais o quadrado do terceiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais duas vezes o primeiro pelo terceiro, mais duas vezes o segundo pelo terceiro. Então, essa é a expressão algébrica do quadrado da soma de três termos. Eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho três termos aqui. 2x estaria aqui no lugar de A, y no lugar de B e z no lugar de C. Então, eu tenho os três termos aqui, 2x mais y mais z, elevado ao quadrado. Então, vai ser o quadrado do primeiro, 2x elevado ao quadrado dá 4x ao quadrado. Y elevado ao quadrado, y elevado ao quadrado dá y ao quadrado. Z elevado ao quadrado dá z ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro, que é 2x, pelo segundo, vai dar 4xy.
mais 2 vezes o segundo pelo terceiro, vai dar 4xz, mais 2 vezes o segundo pelo terceiro, 2yz. E acabamos aqui. Mas para ficar mais bonitinho, arrumado, eu peguei e coloquei o 4 em evidência aqui. Estaria errado parar aqui? Não. Mas eu quis arrumar para ficar mais bonitinho aqui. Foi só isso, pessoal. 4, botei em evidência, ficou x mais xy mais xz, entre parênteses, então eu tenho 4 multiplicado por esse polinômio, mais y ao quadrado, z ao quadrado, mais 2yz. Então, essa foi o nosso conteúdo sobre produtos notáveis, e ao final dessa aula, nós vamos fazer os exercícios da página 418 e 421. Dando continuidade à nossa aula aí, sobre produtos notáveis, nós temos agora a parte que vai tratar da fatoração, né? Porque a fatoração, ela tem outros tipos de recurso que não só os produtos notáveis, mas os produtos notáveis fazem parte desse método de fatoração, né? Você pode simplificar uma equação algébrica aplicando os produtos notáveis. Então, nós vamos aqui para um grupo deles, né? Vamos aí começar com a questão de pôr o fator comum em evidência. Nós vimos que quando estava fazendo aqui o último exercício anterior, nós aquele polinômio já era o resultado, o quadrado da soma de 3 termos, ele já tinha o resultado pronto, mas eu quis pôr o 4 em evidência para ficar mais fácil de visualizar e organizar também aquela expressão algébrica, né? Aquela expressão feita com o polinômio, né? Um polinômio com vários termos algébricos. Então, colocar em evidência, eu tenho aqui esse monômio aqui, eles têm em comum o x. Então, o x é o fator comum entre os três, porque o x multiplica o a, o x multiplica o b e o x multiplica o c. Então, eu posso colocar o x em evidência e a parênteses aqui eu faço a soma dos 3 termos, a mais b mais c. Né? Isso é colocar o termo em evidência, colocar, nesse caso, a variável x em evidência e os termos ficaram, né, entre parênteses. Agora nós temos a fatoração por agrupamento. A fatoração por agrupamento é também um caso particular de fator comum em evidência, mas nós colocamos o fator comum em evidência 2 vezes, né? Vamos verificar isso aqui. Eu tenho 6ax ao quadrado mais 3bx menos 2ayx mais by. Eu arrumei primeiro aqui, ó. Esse termo tinha a e tinha x, esse a tinha x, eu botei junto. Esse tinha b e esse tinha b, botei junto também. Agrupei eles aqui. Comecei agrupando. Depois, dentro desse primeiro agrupamento, eu vi que tem uns termos que são comuns. Por exemplo, 6 é múltiplo de 2. Aqui tem a. Nesse caso aqui também tem a. Aqui tem x, aqui também tem x. Então eu peguei e vi o que tinha em comum e coloquei em evidência aqui, ó, 2ax. Aí peguei 2ax, dividi por 6ax ao quadrado por 2ax, me deu como resultado 3x. Eu coloquei aqui dentro. Depois eu peguei 2ay dividido por 2ax, 2 dividido por 2 dá 1, a por a dá
x por x dá 1, me restou apenas o y. Então, vou ter que menos y. Ficou aqui. Agora, nesse segundo agrupamento, o termo que tem em comum é o b. Eu coloquei ele do lado de fora. Peguei 3bx dividido por b, deu 3x. Peguei menos by dividido por b, deu menos y. Agora eu observo o seguinte. Depois de eu ter realizado essa divisão de monômios e ter resultado aqui nesse produto de um monômio por um binômio, de outro monômio por outro binômio, eu reparei que 3x menos y tem aqui e tem aqui. Então, o que eu faço? Se ele tem aqui e tem aqui, eu posso botar ele em evidência. Eu coloquei ele em evidência aqui na frente, multipliquei pelo que estava do lado de fora em evidência anteriormente. Então, peguei o 2ax daqui e somei com o b daqui. E aí colocamos tudo em evidência. Por isso que eu comentei que o fatoração por agrupamento é o pôr em evidência duas ou mais vezes, né? É pôr em evidência várias vezes aí é a fatoração por agrupamento. Agora sim, nós vamos para a fatoração com produtos notáveis. Nós temos, então, que o quadrado, o produto da soma pela diferença, ele vai me gerar a diferença entre dois quadrados. Mas a diferença entre dois quadrados é igual ao produto da soma pela diferença de dois termos. Então, eu posso, da mesma forma que eu parti dessa soma pela diferença e cheguei à diferença entre dois quadrados, eu posso fazer o caminho inverso. Da diferença de dois quadrados, eu voltar para a questão da soma e diferença de dois termos. Então, eu posso excursionar para lá ou para cá. Isso também acontece com os trinômios quadrados perfeitos aqui. É o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos, né? Se daqui nós podíamos chegar aqui no trinômio quadrado perfeito, do trinômio quadrado perfeito nós podemos chegar aqui na soma de dois termos elevado ao quadrado. Da mesma forma que a diferença de dois termos elevado ao quadrado. Então, nós podemos excursionar para lá e para cá. Esses dois casos aqui, nós vamos fazer exercício daqui a pouco, e eu não quis me alongar muito, porque nós já vimos isso aqui em produtos notáveis, né? Agora, chegamos aqui também, que nós já vimos, o produto de Stiefel. O produto de Stiefel, ele vai querer procurar dois valores que somado dê 7 e multiplicado dê 12. Eu coloquei aqui evidência. 12 é igual a B. 7 é igual a A mais B. Eu posso fazer aqui, aplicar um sistema, né, um sistema lá que nós aprendemos na série anterior, e encontrar esse valor de A e B. Ou eu posso pensar que dois números multiplicados dá 12 e somado dá 7. Poxa, 1 vezes 12 dá 12, mas somado não dá 7. 2 vezes 6 dá 12, mas somados não dá 8. 3 vezes 4 multiplicado dá 12. E somado dá 7, professor. Então esses termos que nós estávamos procurando, esse A e B, né, um tem o valor 3 e o outro tem o valor 4. Eu substituindo aqui, né, eu vou chegar à soma, né, o produto da soma de x mais 3 que multiplica x mais 4. Então, eu posso dizer que x mais 3 que multiplica x mais 4 é uma forma fatorada desse polinômio x ao quadrado mais 7x mais 12. Ok? Então, dando continuidade aqui à nossa aula, nós estamos vendo a fatoração através dos produtos notáveis. Eu ainda tenho a fatoração
fatoração do cubo da soma e o cubo da diferença. Né? Eu sei que o cubo da soma é a elevado ao cubo mais 3 vezes a ao quadrado b mais 3 vezes ab ao quadrado mais b ao cubo. Se eu tenho uma expressão algébrica neste formato, eu sei que ela é representada pela a soma dos dois termos elevado ao cubo. Da mesma maneira que eu tenho a elevado ao cubo menos 3 vezes a ao quadrado b mais 3 vezes a, que está simbolizando o primeiro termo, b, que simboliza o segundo termo elevado ao quadrado, menos o segundo termo elevado ao cubo. Isso é igual à diferença entre eles dois elevado ao cubo. Então, eu posso substituir e simplificar essa equação algébrica aqui, toda essa expressão algébrica, por a menos b elevado ao cubo. E dessa forma, eu faço uma fatoração. Eu venho de uma equação grandona para uma menor. Né? Então, eu posso fazer isso aqui. Eu também posso fatorar, lembrar que o produto de a mais b, que multiplica o quadrado do primeiro termo menos o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, é igual ao cubo do primeiro somado ao cubo do segundo termo. Então, a soma de dois cubos, né, eu posso representar como o produto de a mais b, que multiplica a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. Então, eu posso daqui vir para cá ou daqui para lá. Como nós estamos querendo fatorar e reduzir, muitas das vezes a gente quer abrir, então a gente vem para cá. Se a gente quer agrupar, nós retornamos para cá. Então, podemos excursionar entre uma e outra. Da mesma forma, a diferença de dois cubos. Né? Eu tenho o primeiro termo elevado ao cubo menos o segundo termo elevado ao cubo. Isso é igual a menos b mais a elevado ao quadrado mais ab mais b elevado ao quadrado. Lembrar que é o seguinte, que se aqui era soma de dois cubos, o a mais b aqui na frente está somado. Se a diferença de dois cubos, o a menos b está aqui a menos b está subtraído. Né? E no produto, no polinômio que vem depois, o termo menos AB na soma de dois cubos ele é negativo, na diferença ele é positivo. Então, nós podemos, da mesma forma que aqui na soma de dois cubos, na diferença de dois cubos, nós podemos excursionar para lá, tanto para cá. Por isso que fatoração por produtos notáveis, porque a gente já viu os produtos notáveis, perdão, e nós podemos excursionar de lá para cá. Agora nós temos esses fatores todos, fator comum, agrupamento, produto de Steven, nós podemos tê-los combinados. Nesse caso, chama-se fatoração combinada. Quando juntamos dois ou mais processos de fatoração. Nesse exemplo aqui em cima eu tenho 5x ao quadrado mais 20x mais 15. Coloquei o 5 em evidência, fator comum em evidência. Fiquei com esse polinômio aqui. Mas esse polinômio aqui, eu posso aplicar o produto de Steve. E através do produto de Steve, tem dois números que multiplicados deem 3 e somado deem 4. Eu vou começar 1 com 2 multiplicado não dá 3. Né? Tem que ser alguma coisa por 3 para dar 3, né? Então, 1 vezes 3 dá 3. E 1 mais 3 é 4. Então, isso aqui vai me dar que botei o 5 em evidência, e esse aqui eu vou fatorar pelo produto de Steve. Vai ser x mais 3, que multiplica x menos 1. Então, esse polinômio fatorado é x mais 3, que multiplica x menos 1, através do produto de Steve. Eu tenho
mais uma forma de fatorar, que é uma técnica que eu somo e retiro. Se eu adicionar a mesma quantidade e retirar essa mesma quantidade, eu não altero o valor de nada, nem o peso de nada, porque eu estou colocando uma mesma quantidade e estou retirando uma mesma quantidade. Poxa, mas para que se usa isso? Muitas das vezes se usa isso para que você possa produzir um quadrado perfeito e ter uma expressão polinomial que forme um trinômio quadrado perfeito. Então, nesse caso aqui, eu tinha x mais x ao quadrado mais 9. Eu fui lá e adicionei mais 6, e de azul eu retirei esse mesmo 6x. Eu somei 6x e ranquei 6x. Então, se eu somei e tirei, eu não alterei a equação original. Mas eu peguei e percebi que se eu tirar a raiz quadrada de x elevado ao quadrado, isso me dá x. E se eu tirar a raiz quadrada de 9, me dá 3. E se eu pegar e multiplicar 2 vezes 3 vezes x, me dá 6x. Que é esse valor que eu somei aqui. Então, eu inseri esse mais 6x aqui no meio de x ao quadrado mais 9 e fiquei com x ao quadrado mais 6x mais 9. Só que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. E trinômio quadrado perfeito, esse aqui é um quadrado da soma de dois termos. Então, o que eu fiz? Eu pude isso aqui simplificar, fatorar como x mais 3 elevado ao quadrado. Esse menos 6 que está aqui era o menos 6 que eu tinha que retirar, porque eu somei mais 6, que não fazia parte da expressão original, que era x ao quadrado mais 9, e tive que retirar também. Então, me dá aqui, eu posso usar esse recurso para dizer que x ao quadrado mais 9 é a mesma coisa que x mais 3 elevado ao quadrado menos 6x. Então, nós esperamos que ao término dessa nossa videoaula, vocês possam conseguir, fazer os exercícios da página 428 a 430. Que vocês sejam capazes de fazer esses exercícios da página 428 a 430. E aí, nós sabemos que nas nossas videoaulas online, a gente faz exercícios sobre isso tudo, tirando prováveis dúvidas sobre esse conteúdo. Então, bons estudos e até um outro momento.